Bom dia a todos que estão presentes na sessão, todos os profissionais de saúde. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara. Primeiro, eu gostaria de falar para todos vocês do meu, assim, o meu mais sincero sentimento que eu tenho por tudo que está acontecendo nessa casa hoje. O prefeito nos mandou um projeto na qual existem classes que brigam, que lutam pelos seus direitos, né? Só que esse projeto veio junto, né? O meu pensamento é que esse projeto deveria ter sido desmembrado, né? Sabendo que muitos aqui não têm uma gratificação, é um salário seco, né? Não tem produtividade, e isso é muito ruim. Mas nós sabemos que a outra parte também, ela lutou para conquistar muitas coisas. E ela também não pode perder. Um e o outro têm os seus direitos, todos dois têm os seus direitos. E o prefeito nos enviou um projeto no qual ele poderia ter desmembrado. Ele não precisava ter mandado esse projeto no colo dos vereadores para a gente resolver essa bomba. Ele teria que ter desmembrado, feito o que tinha que ser feito para aqueles que não têm a gratificação, que não têm produtividade, que estão recebendo salário seco, e resolvesse o problema dos outros. Mas ele decidiu nos mandar essa bomba para a gente ficar em péssima situação com todos vocês. Ele poderia ter resolvido isso da melhor forma possível, e ele não resolveu. Eu não me sinto confortável diante disso, está difícil para a gente resolver. E, enfim, Deus vai nos abençoar e vai nos iluminar para que o melhor seja feito para todo mundo, tá? Eu vou iniciar minhas proposições agora com um projeto de lei que dispõe sobre alterações na Lei número 5.283, de 26 de novembro de 2013, que institui o regime jurídico de contratação temporária de servidores para funções públicas em sentido estrito, para atender às situações de necessidade temporária de excepcional interesse público na administração direta e indireta do município de Araguari, na forma do artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal, do inciso 9º, no artigo 83 da Lei Orgânica do município. O prefeito do município de Araguari faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no artigo 71 do inciso 3º da Lei Orgânica do município, a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 14 da Lei 5.283, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Lei 5.637, de 7 de dezembro de 2015, Lei número 5.965, de 21 de novembro de 2017, e pela Lei número 6.159, de 8 de abril de 2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 22. Licença casamento de 8 dias, no termo previstos na Lei Federal número 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 15. Licença luto, 8 dias, por falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Artigo 16. Adicional de 15% sobre o salário base pelo exercício de função na zona rural, em razão da localização geográfica do trabalho situada em áreas carentes, longínquas e de difícil acesso. Artigo 2º. A cláusula 2ª do anexo à Lei número 5.283, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Lei número 5.637, de 7 de dezembro de 2015, Lei número 5.965, de 2021, de 21 de novembro de 2017, e pela Lei número 6.159, de 8 de abril de 2019, passa a ter a seguinte redação. Cláusula 2ª. Licença casamento de 8 dias, nos termos previstos na Lei Federal número 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Licença luto de 8 dias por falecimento de cônjuge, ascendentes e descendentes e irmãos. Adicional de 15% sobre o salário base pelo exercício da função na zona rural, em razão da localização geográfica do trabalho situado em áreas carentes, longínquas e de difícil acesso. Artigo 3º, revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Com o objetivo de fazer justiça aos servidores contratados temporariamente para atender situações de excepcional interesse público na administração direta e indireta, submeto à apreciação do plenário a presente projeto de lei. O que se pretende com a alteração legislativa, ora sugerida, é assegurar aos servidores temporários o direito de se licenciarem por motivo de luto e casamento, garantindo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos demais integrantes do funcionalismo municipal. A própria natureza das licenças justifica a necessidade da medida, pois é razoável que, ao se casar, o servidor goze de alguns dias para organizar a nova vida, assim como o poder ao perder um ente querido, cônjuge, pais, filhos e irmãos, tenha um período mínimo para se estabilizar emocionalmente e ou resolver questões burocráticas decorrentes do óbito. De igual modo, propõe-se ainda adicional para o contratado que exerce suas atividades nas áreas carentes, longínquas e de difícil acesso, baseando-se em disposto na própria Lei 5.283 de 2013, que, ao estabelecer a remuneração mensal dos temporários, tomou como referência a remuneração dos servidores municipais permanentes. Desta forma, é justo que os contratados também recebam o chamado abono rural, assim como os efetivos. Diante da relevância do tema, conto com os nobres colegas para a aprovação da presente matéria. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Rodolfo Eduardo Savioli Mota. A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, presidente, com base no artigo 40 do inciso 4º da Lei Orgânica do Município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor Rodolfo Savioli Mota. Artigo 2º. A entrega do diploma será feita em data a ser marcada de comum acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Rodolfo Eduardo Savioli Mota se faz merecedor de tão nobre homenagem em virtude dos relevantes serviços prestados em dedicação à comunidade araguarina, que, através da música, leva alegria e o nome de Araguari por onde passa, cantando, tocando e compondo suas músicas. Ao lado de sua esposa, criou um grupo chamado API, Autismo, Possibilidades e Intervenções, que promove encontros, palestras e orientações sobre o espectro autista. Com isso, o casal tem ajudado muitas pessoas, levando conhecimento sobre a causa e as várias formas de contribuir com o tratamento. Eu gostaria que o vereador PC e a vereadora Eunice Mendes assinasse esse diploma de honra ao mérito para o Rodolfo Savioli como proponentes. Deda, vai ser um prazer assinar com você. Eu gosto muito do Rodolfo. Obrigada. Vereadora, parabéns pela proposição. Eu quero assinar sim como proponente. Obrigada. A vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer ouvido o plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à secretaria competente, solicitando relatório detalhado com sequência cronológica de todas as áreas doadas pelo município nos últimos 24 meses, especificando quais as pessoas jurídicas contempladas, seu ramo e de atuação e números de empregos gerados. Solicita ainda que encaminhe relação, também em ordem cronológica, de todos os pedidos de áreas formalizados junto ao Executivo Municipal,
que ainda aguardam um posicionamento do governo quanto à solicitação de doação. Só um minutinho. Só, Verlene, pessoal, gostaria que fizesse silêncio. A vereadora está tendo dificuldade em fazer a leitura dos requerimentos, por favor. Obrigado. Obrigada, pessoal. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a instalação de um parque infantil na praça localizada no Parque dos Verdes, próximo ao Cemitério Parque. A medida visa atender demanda da comunidade, que não dispõe de nenhum atrativo na praça e nem em outras áreas do referido bairro, carecendo da atenção do poder público para usufruir de espaços e de lazer e entretenimento. Essa praça, inclusive, ela tem todos os postes, mas não tem nenhuma lâmpada. Então, o que será que está acontecendo? Está faltando lâmpada no município? Não foi feito a licitação correta? O que está acontecendo? Porque tem os postes e não tem lâmpada, né? Essa praça fica numa comunidade mais distante e é preciso ter mais atenção com as periferias também. Vereadora, se me permitir, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Obrigada, Ana. Vereadora Deda, eu vou assinar com a senhora também. Obrigada, vereadora. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a retirada de uma parte do canteiro da Avenida Benedito Teodoro Naves, no residencial Vila Olímpica, para que o canteiro da avenida assim esteja alinhado com a rua Jerônimo Vieira da Silva. A medida visa inibir os motoristas que transitam pelo local e que costumam encurtar o seu trajeto adentrando na contramão para retornar logo no início do canteiro, colocando em risco a segurança de todos que utilizam aquela via. Esse retorno nessa avenida, ele fica num lugar que ficou muito difícil, né? Porque ele não fica no rumo de nenhuma rua. Daí a pessoa tem que dar a volta 2 quarteirões abaixo para poder dar o retorno. Então, que esse retorno, ele precisa ser cortado, né? Retirado um pedacinho para que os motoristas possam vir direto nele e não precisar entrar na contramão. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à secretaria competente, solicitando cópia de todo o processo de aprovação e respectivo alvará do loteamento denominado Sibipiruna Parque Residenciais, implantado pela EIPLAN, Empreendimentos Imobiliários Planalto, em 23 de maio de 1985. Solicita ainda que informe se aquela área é apenas residencial e que especifique quais são as áreas institucionais verdes existentes no referido bairro, suas finalidades, bem como os equipamentos públicos construídos naquela localidade. Gostaria que os vereadores Claitinho, Cláudio Coelho, o vereador Juliano Tibá e todos os outros que se sentirem à vontade assinassem esse requerimento comigo. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a execução de serviços de recapeamento na Rua 8, localizada no Jardim Panorama, a qual necessita de reparo urgente, para que seus usuários possam transitar com maior segurança, sem os transtornos e prejuízos decorrentes da má conservação da via pública. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a revitalização da Praça Valquíria Carvalho Araújo, no bairro Milênio, a qual necessita urgentemente de melhoria na sua iluminação, de construção de calçadas e um mínimo de infraestrutura para que a comunidade possa utilizar aquele espaço com dignidade que lhe é devida. Por hoje é só, eu retorno na tribuna. Gostaria que todos vocês ficassem aqui presentes.